Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu quero dividir com vocês uma sequência de sonhos que o Senhor Jesus Cristo me deu que mostra quão próximo está o arrebatamento. Irmãos, eu sei que algumas pessoas não acreditam. Eu sei que quando a gente sonha, muitas pessoas pensam que é porque fica vendo vídeo sobre isso, né? É porque vai estudar sobre isso e sonha. Mas ninguém pode dizer que uma sequência de sonhos dada em 3 datas completamente diferentes pode ser vinda da carne, né? Então eu quero contar para vocês o primeiro sonho. Eu não lembro exatamente a data, acredito que tenha sido no final de 2022, mas eu não sei a certeza da data, amém? E foi assim, eu estava na faculdade e eu precisava entregar um trabalho para concluir a faculdade, né? E então faltava apenas aquela entrega daquele trabalho. Então eu entreguei o trabalho e o meu esposo foi me buscar. Enquanto eu aguardava o meu esposo chegar, eu ficava olhando da porta da faculdade para fora e era uma rua que fazia uma curva e passavam alguns veículos, carro, caminhão, e era como se uma mão invisível fizesse aqueles carros se arrastarem e sofriam acidentes. E nós sabemos que o apóstolo Paulo fala, né, a respeito dos deuses, dos principados, das potestades, né, das hostes espirituais, enfim. E eu vi naquele sonho a ação desses demônios e, inclusive, um dos veículos que passava estava um casal dentro e esse casal tinha acabado de sair do casamento. Eles ainda estavam vestidos de noiva e de noivo e eles estavam como que indo para a lua de mel. E essa moça, então, ela dentro do veículo onde ela estava, ela caía e eu via toda a cena, eu via o acidente e via ela caindo dentro do carro e morrendo. Então, depois disso, meu marido chegava e vinha, né, me pegar e me levava para casa. E aconteciam algumas coisas pelo caminho. Porém, irmãos, tudo isso, na época eu entendi que iam começar a acontecer mais acidentes, né? É tudo um mover espiritual, né, que estava sendo mostrado antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro sonho. No segundo sonho, aconteceu agora, dia 2 de setembro de 2023, apenas há alguns dias atrás. E eu sonhei que eu estava na faculdade entregando um trabalho e o trabalho eu precisava tirar fotos de alguns móveis e levar para os professores. E quando terminasse aquele trabalho, então eu estaria concluindo a faculdade. E era o que eu estava fazendo o trabalho. E agora, neste final de semana, nesse último final de semana, do dia 16 para 17/9 de 2023, eu tive mais um sonho que eu estava na faculdade. Nesse sonho já eram os últimos minutos da aula. E eu então tentava reunir a classe, tentava reunir ali os colegas da faculdade para que fizéssemos uma homenagem aos professores
E eu tentava conversar com eles, mas eles estavam todos muito dispersos. Então eu ficava chamando, e havia até um certo desgaste e até acabava excedendo uns 2 ou 3 minutos no tempo para conseguir falar com eles. E quando eu conseguia falar com eles, eu estava querendo organizar com eles que no dia seguinte nós levaríamos lanche, né? E faríamos então como se fosse uma festinha, todos reunidos com os professores. E meu pai chegava para me buscar e levar para casa. E quando eu estava indo para casa, eu pensava: mas como eu marquei isso com os meus colegas se amanhã não tem mais aula? Então, meus irmãos, o sonho, ele fala sobre muitas coisas. Inclusive sobre a expectativa que a gente tem, que a gente fica fazendo planos. E muitas vezes esses planos, eles não vão chegar a acontecer. Porque o arrebatamento está para acontecer. O Senhor Jesus Cristo disse na palavra que só o Pai sabe a hora que vai acontecer. E como foi mostrado nesse último sonho, era o meu pai que ia me buscar na faculdade. Outra coisa muito interessante que foi mostrado nesse sonho é que nos últimos minutos eu estava tentando chamar as pessoas, reunir as pessoas para fazermos alguma coisa, né? E eles estavam muito dispersos, muito. Então, meus irmãos, eu quero ler um versículo para vocês, para falar a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A minha intenção é falar para as pessoas que nós temos que trabalhar para o reino de Deus. É falar para as pessoas que nós temos que levar o evangelho. E muitas vezes eu lido com pessoas que estão totalmente dispersas, que estão pensando no trabalho, que estão pensando no, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E esse sonho ficou bastante claro com relação a isso. Nós não devemos ficar nos preocupando com o dia de amanhã se nem sabemos se realmente estaremos aqui no dia de amanhã, né? Nós temos que realmente olhar para o fato de que o arrebatamento está para acontecer e falar de Cristo para as pessoas, para que a gente não venha a se arrepender amanhã, né? Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então muitas pessoas vão colocar a mão na consciência e pensar: poxa vida, mas eu poderia ter levado o evangelho para salvar pelo menos alguns e não fiz. Então, irmãos, o sonho fala sobre isso. O nosso Pai está para dar a ordem para que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. E quando isso acontecer, irmãos, a chance de muitos vai ter acabado. Muitos não vão estar instruídos, muitos não vão estar preparados. Então, hoje é a chance que nós temos para falar do Evangelho. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês e avisar. Jesus está vindo nos buscar. Ele está chegando. Faça a sua parte para que o Evangelho do Reino de Deus seja levado a outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.